Interferências. Bora lá, você que chegou aí, você que tá comigo, bora lá se manifestar aqui, amém? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Estamos aqui orando com o poder da palavra, ruminando a palavra, porque discernimos que a palavra é o pão vivo que desceu do céu e se fez homem. E sabe o que é interessante? Homem 100%. Isso, provado por dores. Jesus foi provado em todas as áreas que eu e você estamos atravessando hoje. Ele é aquele que pode refletir o amor verdadeiro do Pai a nós, porque ele foi experimentado em todas as provas, lutas e tentação, sendo homem, vivendo aqui no seu período profético para realizar a sua missão e o seu propósito, nos levar a sermos edificados na nossa fé, na nossa esperança, sendo perseverantes. 100% homem, ele foi experimentado, 100% homem, ele foi provado e foi aceito. E é por isso que ele nos chama a sermos como ele foi, como ele é. Somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então eu estava falando aqui no primeiro momento, eu não estou em casa, está havendo algumas interferências, barulho, cachorro, som, feriado aqui, amém? Feriado aí também. E essa palavra, amém, traz algo para o meu coração. Eu tive muitas experiências com esse texto, que esse texto também me faz me ver lá em Tiago, me faz me ver lá em Salmos 40. Mas o que é mais lindo, quando a gente vai para a cruz, quando a gente vai para as escrituras, nós vamos nos ver em Deus. Está aqui a diferença. Pessoas vão nos inspirar, pessoas vão nos conduzir, pessoas vão nos dar suporte, pessoas vão nos estender a mão. É sobre isso. É sobre passar por esse processo para de verdade nos contemplar na origem. Isso, é sobre isso. Existe um ser verdadeiro em mim e em você. Existe um ser divino em mim e em você. Fomos marcados pelo pecado da desobediência do primeiro Adão, mas fomos cercados. E aqui nessa passagem está dizendo que somos banhados por esse amor. Amém? Na figura do segundo Adão, que foi aceito, sendo 100% homem, se sacrificou, viveu como filho de Deus na terra para preparar o caminho para mim e para você. Com que propósito profetiza? Para nos vermos no Pai, para voltarmos para esse lugar onde nele teremos condição de vencermos o velho homem, a velha natureza que foi defraudada por causa do pecado que se deu no jardim. Amém? Glória a Deus por essas verdades. Profetiza, e qual é a maneira eficaz de Deus nos levar para essa forja, nos levar para essa restauração através das suas escrituras e através da obra do Espírito Santo? Vamos adquirindo a mente de Cristo, amém? Vamos ganhando através da transformação, sabe? A consciência de Cristo. E a consciência de Cristo declara aqui em Romanos 5,4: vamos vencer nele, com ele, porque existe um propósito através das escrituras, onde o Senhor vai permitir eu e você passar por provas, lutas e tentação. Amém? Este Deus se fez homem para nos encorajar. Esse Deus se fez carne para declarar para mim e para você: vai vir o dia, sabe, do êxito, vai vir o dia da promessa, vai vir o dia do resultado que você tanto espera, vai chegar. Mas se você de repente está passando por situações onde a sua mente não compreende por que eu aceitei o convite, ele me chamou, ele me separou, por que tanta luta, por que tanta guerra, por que tanta peleja, por que Deus está permitindo? A impressão que eu tenho profetiza que ele está indiferente, que ele não me vê, que ele ama mais fulano, mais beltrano. Não é isso. Amém? Eu quero trazer uma verdade aqui, porque as nossas emoções
vão tentar ter lugar. E se nós nos inclinarmos às nossas emoções, nós vamos gerar pensamentos. E esses pensamentos podem se tornar em decretos, nos conduzindo para um lugar fora de Deus, longe de Deus. Quem somos quando somos frustrados? Quem somos diante do não? Quem somos diante da porta fechada? Quem somos quando entregamos um voto para o Senhor e não recebemos aquilo que esperávamos? É sobre isso. É sobre vencermos, sendo perseverante em tudo aquilo que Deus permite eu e você passar. Eu costumo dizer que até quando pecamos e decidimos não fugir de Deus, até quando erramos, quebramos princípios, decidimos, sabe, com o coração quebrantado, nos humilhar, aprendemos, ganhamos experiência. Então é sobre isso esse capítulo hoje, Romanos 5, palavra rema, versículo 4. Amém? Precisamos ser perseverantes, valentes. Eu costumo dizer para o Senhor, Senhor, eu sou uma encardida. Eu decido às vezes obedecer sem entender, me vendo sozinha em algumas situações. Enquanto a minha volta não crê, enquanto a minha volta me chama de ET, eu decido obedecer, eu decido perseverar, para ver no que vai dar. Eu quero chegar no final, eu quero chegar do outro lado, amém? Do outro lado. Do outro lado, existe um propósito, existe algo de Deus para mim e para você. Então, seja encardido aí no bom sentido, seja perseverante. Porque toda prova, como eu estava dizendo aqui, toda prova vai produzir em nós virtudes. Toda luta, até tentações, sabe? Falando um pouquinho aqui sobre tentações. Quando a gente fala sobre a palavra tentações, a gente vai já logo, né, para as esferas da luxúria, da carnalidade. Mas você já parou para pensar? Você ser tentado em se irar e vencer? Você ser tentado em sentir ciúmes e vencer? Você já parou para pensar que em quantas situações você é tentado a sentir medo e você não permitiu o medo te enjaular, te aprisionar? É sobre isso. Ser perseverante em todas as circunstâncias que Deus permite eu e você passar é adquirir virtudes. É adquirir virtudes. E quando adquirimos virtudes, temos o nosso caráter aprovado por Deus. Eu quero já aqui declarar que a prova, luta, tentação que Deus está permitindo eu e você passar, está nos forjando. Amém? Está nos forjando. Não é para nos humilhar. Não, não. Quando Deus permite tudo isso, não é porque Ele está indiferente e porque Ele não é um bom pai. E porque Ele não é bom. Jesus disse, por que vocês me chamam de bom? Ali eles estavam 100% homem. Bom é meu pai, que não sofre oscilação em seu amor, em sua verdade. Então está aqui um padrão. Um padrão, pessoas estão sobre as nossas vidas para nos estender a mão, para ser suporte, para colaborar. Mas é em Deus que vamos nos conhecer em nossa origem. Então, todos esses cenários vão contribuir para que eu me conheça na origem. Se Deus aplica, através dos seus princípios, a restauração, é porque no princípio éramos plenos, perfeitos, não havia ruptura. Um ser divino, semelhança e imagem de Deus. Mas olha o que Jesus fala para os seus. Olha para o Pai, eu faço o que vejo meu Pai fazendo. Eu me movo como meu Pai se move. Jesus conhecia sua origem. Por isso que na cruz, quando todos ali estavam apedrejando, humilhando, ele sabia onde a sua identidade, o seu ser divino estava firmado. Então por isso que Jesus veio. E veio como homem. Entende? Não veio em poder, ele veio como filho de Deus. Reconciliar a família ao Pai. Tem muitos ainda esperando a vinda do Messias na figura do Messias, o Todo-Poderoso. Ele já veio. Ele decidiu não vir em poder. Porque se a gente for olhar para os nossos ancestrais, eles tiveram muita experiência com o poder. Era mar sendo aberto, era fogo caindo do céu, era chuva sendo cessada, era gigante vindo ao chão,
Milagres, milagres, guerras sendo vencida, Deus detendo o sol e a lua, experiências do poder do Senhor em movimento. Mas Jesus vem, sabe, trazer restauração, edificação de dentro para fora agora. De dentro para fora. Os nossos ancestrais se renderam, se manteram fiéis à sua aliança com Deus pelos feitos externos. Hoje, o Filho de Deus vem trazer restauração de dentro para fora. Para quê? Para que nenhum de nós venhamos nos perder. Amém? Desse lugar que Deus quer continuar tendo relacionamento comigo e com você. No jardim, Deus tinha prazer de estar e se relacionar com os seus. Não é sobre isso? Então, na antiga aliança, os nossos ancestrais se relacionavam com o nosso Deus, principalmente pelos seus feitos e tudo que ele fazia e realizava diante da sua palavra liberada. Hoje, através de Cristo Jesus, né, que veio 100% homem, eu e você, vamos passar, né, pelo crivo. Para quê? Para desenvolvermos a nossa fidelidade por quem ele é. Não só por tudo aquilo que ele vai continuar realizando. Ele é o mesmo Deus. Ele não parou de operar em seus movimentos. Mas hoje, através de Cristo Jesus, é sobre, sabe, gerar esses grandes milagres na nossa alma. A nossa alma foi gerada para se fartar de Deus. Então, em algumas situações, como Romanos está retratando aqui, nós somos banhados pela verdade e pelo seu amor. Para quê? Para vencermos tudo aquilo que Deus vai usar na nossa jornada para nos levar a nascer de novo. É sobre nascer de novo. Não é sobre sermos melhorados. Ah, eu bebia, não bebo mais. Eu fumava, não fumo mais. Não é sobre isso. Isso é um bem que eu decido praticar para ter uma qualidade de vida. Ajuda na minha espiritualidade, claro. Mas é ir mais fundo. É olhar mais para dentro. E se você, através das escrituras, dando lugar para o Espírito Santo, crer nessas verdades que eu estou liberando aqui, quanto mais fundo você chegar olhando para dentro, mais perto você vai chegar de Deus. É sobre essas verdades. Então não se desespere. Uma pessoa disse assim para mim: eu me converti e ficou pior. Ei, vai ficar pior para poder melhorar. Antes nós não tínhamos a visão aberta. Através de Cristo Jesus, hoje nós temos a visão aberta em relação ao bem e o mal. Não é isso? Hoje eu, você e você temos a clareza, a condição de fazermos escolhas. E Deus vai usar esses cenários para tirar do oculto aquilo que ainda nos impede crescer e evoluir. Para quê? Outras versões vai dizer aqui, ó, em Romanos 5:4, para sermos aprovados em nosso caráter por Deus. E aí eu quero que você abra as escrituras aí no livro de Tiago. Tiago capítulo 1, ele vai falar sobre os benefícios das provas. E quando a gente fala sobre esse tema, não é sobre pecar com consciência e ficar no pecado e Deus, sabe, trafega no meio disso. Não, não é sobre isso. Eu tô falando de provas, lutas e tentações que Deus permite eu e você passar para sermos aprimorados. Amém? Para adquirirmos virtudes. Quando Tiago aqui está falando, né? Entre em gozo. Entre em gozo. Por quê? Porque ele está discernindo o que Paulo está dizendo aqui em Romanos. O amor vai transbordar. Se você se manter perseverante na posição, o que não entendeu Adão, ele fugiu da posição. Olha que interessante, ele fugiu da posição. E Deus vai até ele. Então é sobre isso, o amor do Senhor nos busca. O amor do Senhor nos procura. O amor do Senhor anseia por ter relacionamento comigo e com você. Só eu e você temos um Deus que se envolve assim com os seus. Existem outros deuses, nós sabemos, mas nenhum como o nosso.
nenhum como o nosso. Muitos outros deuses aí com D minúsculo, para nos entregar algo que é breve e momentâneo, requer algo de nós. O nosso Deus se entregou por nós. Quem venceu a cruz foi a noiva. Deus se rendeu na cruz pela noiva, pela minha e a sua vida. Amém? Você entende isso? Então, capítulo 1 de Tiago vai falar das virtudes. Entende? Das provações. Por que ele está falando para a gente se alegrar? Porque é com a permissão de Deus. Não é isso? Deus está, através dos seus princípios, das suas verdades, nos forjando, nos aprimorando, nos edificando. E é isso a missão do ministério profético. Trazer consolo e quietude para áreas da sua vida onde você não tem compreensão, lucidez espiritual. Então que essa palavra sirva de consolo para você. Se você se vê num abismo, né? Se você se vê diante de paredes e não vendo janelas e nem porta sendo aberta. Se você se vê diante do silêncio do Senhor, hoje eu venho trazer consolo para a sua vida. Amém? Através dessas verdades, através das escrituras aqui. Deus não está nos punindo. Deus não é masoquista. Deus não tem prazer na dor sem propósito. Deus tem prazer na nossa perseverança. Porque a nossa perseverança vai produzir em nós esperança. Porque como eu estava dizendo, se você for para Salmo 40, você vai entender de onde ele te tirou. Mas sabe o que é mais lindo? Você vai discernir e ter os olhos abertos e entender algo. Ele te amou, me amou quando éramos imundos, pecadores. Porque foi isso que aconteceu. A desobediência de Adão e Eva trouxe pecado, dano para a humanidade inteira, para toda a criação. Então, primeiro eu preciso admitir essa situação, esse estado, para depois receber a graça que Deus está trazendo aqui, o amor que Deus está trazendo aqui na carta viva, no pão vivo hoje, de Romanos 5,4. Persevere, seja valente. Amém? Olha para dentro, vai profundo. Mergulha profundo. Você é a casa favorita de Deus. Você é a morada favorita de Deus. Você é o ambiente que Deus mais ama estar. Então, quanto mais profundo você chegar, mais perto de Deus você chega. E quanto mais perto de Deus eu chego, mais condição eu tenho de ser transformada. Amém? Transformada. Mais condição, mais recursos eu ganho. Entende? Porque eu preciso dos recursos de Deus na figura do meu Pai. Eu preciso dos recursos do amor. Eu preciso dos recursos da verdade de Deus sobre mim. Eu necessito, eu não sei você. Eu necessito. Amém? Você crê nessas verdades? Então bora lá. Bora lá aqui fechar com chave de ouro. Ele me amou antes de eu ter a consciência de Cristo, dele me chamar, dele me escolher. Ele me amou quando eu era pecadora, imundo. Ele decidiu nos amar primeiro. Então, por essas verdades, eu quero profetizar que seus olhos vão ser abertos diante, amém, da prova que você está passando, das lutas que você está enfrentando, das tentações que você está decidindo vencer no ser divino. Porque nós podemos experimentar, através do Espírito Santo, os atributos que existem já no nosso ser divino. Amém? Você crê nessas verdades? Eu espero, de fato, que você entenda que nós tão somente somos colaboradores, mensageiros, testemunhas da maravilhosa obra da cruz. Então aqui em Romano, em muitas situações eu pensei em desistir. Em muitas situações eu achava, quando era menina, que não estava valendo a pena o meu nível de renúncia, o meu nível de obediência. Mas quem conhece eu e você no oculto, no profundo, é Ele. E Ele vem como luz, só Ele consegue ver ainda o que há de treva em nós.
E se nós confiarmos a nossa vida a Ele nesses processos, ei, eu quero aqui te dizer algo. Além de você se ver na origem, ver como você é belo, ver como você é sábio, ver como você é amado, você vai adquirir recursos, como a da sabedoria. Como a da sabedoria. Amém? Como a da paciência. Como as virtudes do fruto do Espírito Santo, que nos traz os benefícios de termos uma vida equilibrada e saudável também nas nossas emoções. Para que assim venhamos desenvolver bons relacionamentos e assim apresentarmos o reino àqueles que ainda não conhecem. Então é através do amor e da verdade de Cristo operando em nós. E não tem outra forma. Ele é o Deus que faz a ferida, abre a ferida e fecha. Nós estamos sobre a destra. Nós estamos sendo regidos por esse amor que nos banha nesse horário, nessa manhã. Que o seu apetite, a sua fome e a sua sede pelo lugar secreto cresça. Cresça para que Ele apareça, para que Ele se revele a você. Para que você seja uma ferramenta de suporte, de ajuda, de mão estendida para quem aí do seu lado está precisando. O mundo não busca uma placa de igreja nos dias atuais. O mundo busca pessoas que pareçam com Cristo. Cristo venceu a cruz para morar dentro. Então o que devemos para o mundo? A verdade e o amor. Nós devemos para todos. Porque um dia nós estávamos lá no lamaçal, como diz Salmos 40, perdidos em nossas imundícies. E as escrituras vão dizer que foi lá que ele viu Andréia. Foi lá que ele decidiu me escolher. Você entende essas verdades? Se somos seres espirituais, você vai discernir o que eu estou trazendo nessa manhã hoje aqui para você. Eu estou trazendo verdades para produzir em você esperança. E a esperança vai te manter firme, perseverante aí no seu processo. Para quê? Para que o seu ser divino transborde para todo lado. Para todo lado. Porque há uma grande expectativa à nossa volta. Entende? Pessoas, multidões de pessoas anseiam ver o Deus que eu e você servimos, revelado através de todos os processos que Deus permite eu e você passar. Existem pessoas nos contemplando de longe. Hoje eu ouvi uma pessoa dizer assim para mim: profetisas já vieram me criticar, porque entenderam que estou caminhando com a senhora. Cada um dá o que tem. Entende? Cada um tem direito de me julgar você pela capa. De longe. Entende? Só que nós temos que estar preparados para devolver para esses o quê? O nosso ser divino. Eu disse assim para ela: amada, fica tranquila. Fica tranquila. Aqueles que estão na operação e no movimento do Espírito são como uma árvore frutífera. São esses, que diz Jesus, que serão apedrejados. Mas Jesus está dizendo assim: olhe para mim. Então, se de repente a sua tentação, sabe, é vencer nessas circunstâncias, sendo apedrejado, sendo julgado o tempo todo, sendo defamado o tempo todo. Profetiza, a pessoa não me conhece, está falando mal de mim. Ei, seja bem-vindo a esse lugar no Senhor. Quantos já me julgaram pela capa? Pela minha maneira de falar, pela minha maneira de ser, né? Pela unção que eu carrego, por ser mulher, pela minha história, por tudo que eu já atravessei e passei. Mas ninguém é capaz de pegar o telefone para dizer assim: como a senhora venceu? De que forma a senhora percorreu o caminho e não desistiu? Porque o seu testemunho fala de várias maneiras. Entende? O meu e seu testemunho fala de várias maneiras. O meu testemunho diante dos olhos de pessoas que não são luz, eu sou uma herege, eu sou uma qualquer. Entende? Mas o meu testemunho diante de um olhar que é cheio de luz de Jesus, a pessoa consegue me ver sem eu abrir minha boca. Então é sobre essas verdades, tudo bem.
Eu disse para essa pessoa, o que nós devemos devolver para esses? Nosso respeito. Porque eu não vou devolver para essa pessoa o que ela está devolvendo para mim. Entende? E o que eu vou devolver para as pessoas que me veem em luz? Amor. Amém? Então é sobre ter essa vida equilibrada. Amém? Jesus foi rejeitado. Jesus foi apedrejado. Jesus foi chamado de profeta das trevas. Jesus, meu Pai, quantos nomes não deram para Jesus? Porque aqueles que não decidiram andar por Jesus não o conheceram, de fato. Mas decidiram, como doutores da verdade, como juízes da verdade, provocar, escuta isso, provocar um avanço no ministério de Jesus. É isso. Receba isso aí na sua vida. Essa verdade. É sobre essas verdades. Você entende? Você entende o que eu estou dizendo? O mal, as trevas colaboraram para o cumprimento do propósito. Eu quero aqui profetizar que tudo que se levanta contra está te promovendo para viver o seu propósito em Cristo Jesus. Por que profetiza? Porque se decidirmos devolver respeito e amor, estamos nos tornando parecidos com Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia de descanso, de Shabat, no primeiro dia de maio, dia do trabalhador. Meu Pai está trabalhando, disse Jesus, e eu trabalho também. Profetiza Andréa Matos. Meu Pai está em movimento e eu estou aqui em movimento com você também. Deus te abençoe. Shalom, shalom.